Olha, o Michel Temer revelou mais detalhes sobre a conversa que ele teve com o Bolsonaro e ontem o Alexandre de Moraes se reuniu por 4 horas com o atual ministro da Justiça, que é o Anderson Torres. O Anderson Torres, vamos lembrar de uma coisa, ele foi ameaçado de prisão. Por quê? Porque o Michel Temer, na conversa que teve com o Bolsonaro, entre outras coisas, isso já tinha sido dito antes, ele externou ao Bolsonaro: olha, Bolsonaro, se o senhor não cumprir ordens judiciais do STF, como o senhor prometeu lá no dia 7 de setembro, o senhor não pode ser preso em flagrante, não. Mas os seus ministros todos podem ser presos em flagrante. Principalmente o ministro da Justiça e o chefe da Polícia Federal. Então, se chegar alguma ordem do Alexandre de Moraes e por acaso a Polícia Federal não cumprir, serão presos não só os agentes da Polícia Federal que se recusarem a cumprir, o que provavelmente não acontecerá, mas principalmente o chefe da Polícia Federal e o ministro da Justiça. Aí o ministro da Justiça ontem, escalado pelo Bolsonaro, voou a São Paulo, se encontrou primeiro com a FEBRABAN, Federação Brasileira dos Bancos, e depois ficou 4 horas levando o sermão do Alexandre de Moraes. Ele falou que foi uma conversa cordial e tudo mais, mas pode ter certeza que ele foi muito bem enquadrado pelo Bolsonaro. Mais do que isso, na conversa que o Temer teve com o Bolsonaro, não houve acordo algum. O Bolsonaro está tentando segurar a boiada dele, falando que fez um acordo com o Temer e com o Alexandre de Moraes, que esse acordo visa liberar os bolsonaristas, vai acabar com os inquéritos. É mentira, é fake news, não houve acordo nenhum. O Temer garantiu. O Temer teve uma conversa com a mídia, ele falou com o Reinaldo Azevedo, falou com outros jornalistas, e ele falou: gente, não tem acordo nenhum, não teve. Até porque o grupo do Temer, isso eu falei ontem, eles não têm interesse nenhum em acordo com o Bolsonaro. O interesse deles é ter um candidato ali da terceira via que ganhe a eleição. E para ganhar a eleição, eles têm que tirar o Bolsonaro da eleição. Isso não mudou. O panorama não mudou. O panorama de 2020, quando realmente teve um acordo do Bolsonaro com o Centrão, é diferente do panorama de hoje. Eu vou explicar isso tudo e falar sobre essa conversa, mas antes, um segundinho. Se você é fora Bolsonaro, inscreva-se aqui no canal, aproveita também e curte o vídeo. Olha, é um segundo, não paga nada, é de graça se inscrever no Plantão Brasil. Embaixo do vídeo tem um botão inscrever, ou às vezes dentro do vídeo, aqui ou aqui fica o logo do Plantão Brasil. Clica nele e aí vai ter o botão inscrever, ou aqui em cima tem o botão inscreva-se aqui. Clica nele e você está ajudando a fortalecer a oposição ao desgoverno Bolsonaro. Aqui no Plantão Brasil, a gente faz oposição todos os dias. E aqui a gente vai sem medo. A gente vai até as ruas contra o Bolsonaro. Mesmo naquelas épocas, lá em 2019, que a esquerda estava com medo do Bolsonaro, a gente já ia às ruas contra o Bolsonaro. Eu vou mostrar aqui no final do vídeo. Aqui é a cidade de Tramandaí, no Rio Grande do Sul. E esse é o nosso carro. É na praia isso aí, praia de Tramandaí. É o nosso carro de som rodando lá, denunciando os crimes do Bolsonaro nas ruas, cidade que deu mais de 60% dos votos ao demônio em 2018. No final do vídeo eu mostro um trecho como é que foi lá o carro de som, foi essa semana. Quem quiser apoiar nossas ações, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. No primeiro comentário deixa sempre o Pix, o PicPay, deixa as minhas outras redes sociais e vamos fazer mais adesivaços, distribuir adesivos fora Bolsonaro em outras cidades do Brasil. Dia 7 a gente distribui em Goiânia, vamos agora preparar em outros estados. Agora vamos falar, não se esquece de se inscrever, vamos falar agora sobre Temer, Alexandre de Moraes, o plano do Temer e do Alexandre e sobre o que deu tudo errado para o Bolsonaro. O Temer deu alguns detalhes. Primeiro, ele redigiu aquela carta no dia 8 à noite. Ou seja, o Bolsonaro teve as manifestações no dia 7, fez os discursos golpistas no dia 7, dia 8 aconteceu o que o Bolsonaro tinha planejado, mas o que o Bolsonaro não acreditava que ia acontecer porque eles pararam de fazer aquilo. E eu falei aqui no Plantão Brasil, eu falei isso aqui no dia 5 e no dia 6, eu falei, gente, o Bolsonaro, ele começou a espalhar mensagens de que tem que ter paz e de que tem que ser sem violência e começou a desmobilizar os bolsonaristas caminhoneiros que queriam fechar as estradas. Mas não sei se vai dar certo. Realmente não deu. Porque quando chegou o dia 8 e não teve golpe no dia 7, os caminhoneiros falaram, vamos então fechar as estradas. Eles já tinham sido pagos, então eles, vamos fechar. E aí começaram. 90% dos caminhoneiros não queriam parar, queriam continuar trabalhando, mas aquele 10%, pagos com dinheiro público provavelmente, começaram a fechar as estradas e saiu do controle. O Michel Temer foi contactado pelo Bolsonaro. Vamos lembrar uma coisa, o Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil, estava tentando convencer o Bolsonaro a ligar para o Temer, faz mais de um mês. Mais de um mês e o Bolsonaro não ligava. Ele chegou até a dizer, Temer, liga você para o Bolsonaro, e o Temer falou, não. Ou o Bolsonaro me procura, ou ele que fique sozinho. Por quê? Porque, vamos lembrar uma coisa, o Temer foi preso pela Lava Jato do Rio de Janeiro pelo juiz Bretas, que é assim com o Bolsonaro.
E a Lava Jato do Rio de Janeiro, no dia em que o Temer foi preso, o Bolsonaro tripudiou. Falou, esse cara coloca aí o Centrão no governo, fez por merecer, né? Só para que você tenha ideia, o Temer não gosta do Bolsonaro. Aí, tá, ele queria que o Bolsonaro procurasse porque é um sinal de fraqueza. Ele tá tão fraco que veio me procurar, mesmo não gostando de mim, mesmo tendo tripudiado quando fui preso, mesmo sendo amiguinho dele, que o Bretas viajava no avião presidencial com o Bolsonaro, lembra disso? Que me prendeu. Então, ou ele me chama, ou eu não falo com ele. O Bolsonaro ligou. Conversaram e o Temer escreveu com o marqueteiro dele a minuta daquela carta. Aí muita gente, olha, essa é uma das maiores fake news da mídia que você pode escutar, as pessoas falarem, olha, o Temer escreve bem. Não, o Temer não escreve bem. O Temer usa mesóclises para parecer que ele é inteligente. Só isso. E é fácil usar mesóclises. Se você parar 20 minutos, colocar lá mesóclises no Google, 20 minutinhos, você lê 2 ou 3 sites, você sai falando mesóclises em todas as frases, praticamente, que é fácil usar. Então o Temer fala mais ou menos difícil para parecer que ele escreve bem, que ele é extremamente culto. Não é. Não escreve também, é só ler a carta que ele escreveu para Dilma, aquela assim redigida por ele. Pega qualquer professor de português, vai achar um monte de erro ali. Tá. Aí o Temer escreveu a minuta da carta e mandou pro Bolsonaro. O Bolsonaro, obviamente, peraí, como assim? Eu não vou escrever isso aqui não, nem ferrando. Os dois foram conversar então em Brasília. Por que em Brasília? Porque por telefone há coisas que não se pode falar. Você nunca sabe se o outro lado está gravando a conversa, nunca sabe de nada. Inclusive, até pessoalmente o Bolsonaro tem problema, né? O Luiz Miranda, todo mundo sabe que o Luiz Miranda gravou aquela conversa com o Bolsonaro. Mas tá, foram falar em pessoa. Em pessoa o que acontece? Michel Temer falou pro Bolsonaro, temos isso, isso e isso. O Temer é assim com o Alexandre de Moraes. Vamos lembrar aqui conexões em Brasília. Ligue alguns pontinhos. Temer indicou Alexandre de Moraes ao STF, tá? O Alexandre de Moraes se encontrou com o vice do Dória e com o Rodrigo Maia não faz nem um mês. Rodrigo Maia e vice do Dória. Rodrigo Maia é assim com o Dória. Assim com o Dória. Inclusive, quando o Alexandre Frota foi abandonado pelo bolsonarismo, ele abandonou o bolsonarismo por conta do caso Queiroz, mas ele começou a ser atacado com fake news pelos bolsonaristas. O que aconteceu? O Rodrigo Maia pegou a mão do Alexandre Frota e levou até o Dória. Rodrigo Maia, que é do DEM, levou o Alexandre Frota não para o DEM, porque o DEM é parte do governo Bolsonaro, mas levou para o PSDB, que era mais ou menos já a oposição. E naquele dia o Rodrigo Maia até chorou, falou, nossa, tá aqui, ó, porque o Frota era um deputado, naquela época, foi um deputado muito votado, e ele tinha redes sociais muito fortes, e ele levou, o Frota tá aqui com o Dória. Tá, para você ter ideia dessas conexões todas do Alexandre de Moraes, você acha que esse grupo quer acordo com o Bolsonaro? Você acha? Esse grupo, quando eles fazem acordo, é o seguinte, vamos fazer aqui um acordo, mas já é só pra gente ganhar tempo pra te abocanhar lá no futuro, viu, Bolsonaro? É esse tipo de acordo que eles fazem com o Bolsonaro. Tanto é que o Alexandre de Moraes foi dando corda pro Bolsonaro se enforcar. Ele sabia de tudo que ia acontecer com estradas fechadas e ele deu corda, ele deixou acontecer. Você acha que o STF não podia impedir as estradas de serem fechadas? Você acha que o STF não sabia que ia acontecer isso? Obviamente sabia. Eles deixaram. O Alexandre falou, vai, deixa o Bolsonaro se enforcar. Quando a coisa ficar bem ruim, ele vai pedir arrego. Pediu. Aí o Temer explicou algumas coisas. Seus ministros vão ser presos, Bolsonaro. Seus filhos vão ser presos. Você não vai cair hoje, Bolsonaro. Você vai cair lá na frente. Antes de você, vão cair ministros e os seus filhos. E aí você vai ver que quando você cair, ninguém vai te defender. Ninguém. Não vai ter defesa para você. Dito isso, essa conversa toda, o Temer saiu do Palácio do Planalto, deixou a carta lá para o Bolsonaro pensar, fazer as correções dele na carta. Aí o Bolsonaro escreveu lá, ele colocou as coisas no linguajar dele. Segundo o Temer, foi o Bolsonaro quem chamou o Alexandre de Moraes de professor e jurista. Não foi o Temer. O Temer não escreveu isso na carta, o Bolsonaro escreveu isso, só para que você saiba. Depois, carta redigida, conversaram, o Bolsonaro e Alexandre de Moraes por 15 minutos, com o Temer junto, de mediador. Aí imagina a vozinha de bunda do Bolsonaro. Você quer imaginar a vozinha do Bolsonaro? Geralmente falo cara de bunda, não existe voz de bunda, mas você quer imaginar a vozinha que o Bolsonaro falou com o Alexandre de Moraes, bem fininho? É só você escutar, tá aqui uns 2, 3 vídeos de anteontem, no dia 8, aquele áudio que o Bolsonaro mandou para os caminhoneiros falando, olha, é para abrir aí as estradas, hein, tá ok?
Aquela voz bem fininha, afinou, bem afinado. Foi assim que o Bolsonaro provavelmente falou com o Alexandre de Moraes. Dito isso, ele deve ter lido a carta para Alexandre. Alexandre falou, tá, pode soltar a carta. O Bolsonaro soltou a carta e veio a bomba, que são os apoiadores do Bolsonaro, completamente devastados com isso. Tem apoiador do Bolsonaro que não voltou. O Bolsonaro não vai perder metade dos apoiadores. Mais da metade, até ontem, ainda estavam contra o Bolsonaro. Mas pouco a pouco, eles vão aceitando a pancada e vão perdoando o Bolsonaro. Mas ele perde 20%, 30% da base e provavelmente os mais fascistas, que já entenderam o seguinte, já tem muito fascista que já estava chamando o Bolsonaro de frouxo desde maio. Você não deve lembrar, a gente tem memória curta porque acontece muita coisa, mas no dia 1º de maio, aquele papo do eu autorizo, começou em março, abril. No dia 1º de maio, o Bolsonaro fez lá a manifestação, fizeram manifestação, foi até meio cheia a manifestação lá para o Bolsonaro, comparada com as outras, que era um fiasco total, aquela foi um meio fiasco. E aí, meio cheia é assim, 15 mil pessoas. E aí o Bolsonaro falou, agora eu vou, e não foi. E muito bolsonarista já pulou do barco naquele momento, tanto é que o gabinete do ódio começou a ter problemas. Tá, o que acontece é o seguinte, por que o pessoal do Temer não quer acordo agora e por que em 2020, vamos lembrar daquele dia que o Bolsonaro chegou, falou, acabou, porra! Lembra desse dia? Foi logo depois do Alexandre de Moraes determinar a busca e apreensão na casa de vários bolsonaristas, do Luciano Hang, que é o velho da van, do Alan dos Santos, de deputada, da Carla Zambelli, de vários. 10 dias depois, o Alexandre de Moraes determinou nova busca e apreensão. Na casa de alguns eram os mesmos alvos, outros eram diferentes. O Alan dos Santos, por exemplo, teve 2 visitas da Polícia Federal em 10 dias. E o Bolsonaro ficou completamente desmoralizado. Ali, muito bolsonarista pulou do barco. Por que naquela época teve acordo? O Centrão entrou no governo Bolsonaro e hoje não tem acordo desse pessoal com o Bolsonaro. É porque o Bolsonaro está mais fraco? Em parte. Em 2020, o Bolsonaro era líder em todas as pesquisas. Perdia no segundo turno para todo mundo. Perdia para o Lula, perdia para o Ciro na margem de erro, perdia para o Sérgio Moro com 20 pontos de vantagem. O Sérgio Moro, logo que ele saiu do governo, ele chegou na pesquisa, o Sérgio Moro com 60 pontos e Bolsonaro com 20. Depois foi caindo, hoje virou. O Bolsonaro ganha do Moro nas pesquisas. Mas o Bolsonaro, ele só perdia do Lula que não podia ser candidato ainda. Ou seja, a gente não sabia o Bolsonaro contra o candidato do Lula. No caso, o Haddad ganhava já do Bolsonaro nas pesquisas, mas sempre por 4, 5 pontos. É uma coisa que não dá para saber muito há 2 anos da eleição. Faltava 2 anos para a eleição. O pessoal da terceira via falava, olha, o nosso inimigo é o PT. A gente tem que ganhar do PT para ir para o segundo turno contra o Bolsonaro. Vai ser assim. Porque eles acreditavam, eu já sabia que não, você provavelmente sabia que não, a esquerda sabia que não, mas esse pessoal é burro. O pessoal da direita é burra. Principalmente na área econômica. Eles acreditavam que a economia ia melhorar depois da pandemia. Acabou a pandemia, vai ter vacina, a economia vai melhorar, o Bolsonaro, teoricamente, vai ganhar mais pontos, ganhará muito mais pontos, e ele está garantido no segundo turno. A gente tem que bater no Lula. Essa era a visão deles. Naquela época, faltava 2 anos para a eleição, para eles formarem um candidato da terceira via. O que acontece hoje? Hoje falta 1 ano para a eleição. A chance do Lula não ir para o segundo... O Lula pode ser candidato, não tem como o Lula não ser candidato. A chance do Lula não ir para o segundo turno é 0. Aliás, a única chance do Lula não ir para o segundo turno é se ele ganhar no primeiro, porque tem uma chance muito grande do Lula ganhar no primeiro. Qual é a única chance desse pessoal da terceira via? Hoje é tirar o Bolsonaro da eleição. Naquela época não, era manter o Bolsonaro até o final do governo, bater forte no PT, construir um candidato e aí disputar com o Bolsonaro e ganhar no segundo turno, inclusive com os votos à esquerda. Hoje não. Hoje a única chance deles é tirando o Bolsonaro da eleição para ver se eles conseguem chegar no segundo turno, para ver se conseguem rivalizar com o PT e ganhar. Eu acho praticamente impossível. Por isso, não há acordo com o Bolsonaro, porque não interessa para eles fortalecer o Bolsonaro de maneira alguma. Eles podem fazer o seguinte, cozinhar o Bolsonaro em banho-maria agora, para tirar o Bolsonaro da eleição lá na frente com inegibilidade, ou cassação de chapa, ou impeachment, seja lá o que for. Tirar o Bolsonaro da eleição. É o que eles vão fazer para tentar rivalizar com Lula. É a única chance do pessoal da terceira via, que é, vamos lembrar, Temer, Dória, Alexandre de Moraes, Rodrigo Maia, esses aí. Eles são o pessoal da terceira via. E o Centrão fica onde nisso? O Centrão está hoje com o Bolsonaro que está roubando muito. A partir do meio do ano que vem, abril do ano que vem, o Centrão desembarca completamente do governo Bolsonaro, aí não dá mais tempo de impeachment nem nada, e o Centrão começa a apoiar
seja quem estiver na frente nas pesquisas, muito provavelmente a esquerda. O Centrão vai começar a apoiar a esquerda, né? A esquerda apoia o Centrão. Não, o Centrão é que virá para tentar apoiar a esquerda, para tentar colar no Lula, para tentar colar neles. E aí eu vou falar, tem muita cidade pequenininha do interior em que pro cara subir no palanque tem que estar com um político que foi eleito com os votos de lá. E aí a esquerda naturalmente vai, em algum momento, vai falar, ó, tá, você pode subir aqui no palanque comigo, aqui nessa cidade. Não gosto de você, mas para ganhar esses votos. E o pessoal do Centrão vai fazer isso, ó, sem a mínima vergonha na cara. A nossa obrigação é não eleger esses bandidos, para que a esquerda consiga governar direito em 2023, sem ter que fazer aliança com esses bandidos. Quanto menos candidatos do Centrão se elegerem em 2022, menos aliança a esquerda vai ter que fazer com eles em 2023. Porque senão não governa, sofre golpe. A gente viu aí o que aconteceu com a Dilma. Ó aqui o carro de sonho tramando aí. Só aumenta e o Bolsonaro é o culpado. Carne, o feijão e arroz a cada dia tá mais caro. O isolamento social já tem